Você já percebeu como é absolutamente exaustivo carregar o peso do mundo inteiro nas suas costas e no fim de cada dia sentir que ninguém no planeta faria exatamente o mesmo por você? Você se doa por inteiro, resolve os problemas mais complexos dos outros, engole o seu próprio choro no isolamento do quarto e aceita a solidão como se ela fosse o seu único destino final e inevitável. Assim como Corcunda de Notre Dame descobriu da pior forma possível, passar a vida tentando salvar todo mundo ao seu redor só faz você esquecer de salvar a única pessoa que realmente dependia de você mesmo. A partir de agora, ignore as imagens de fundo e apenas me escute, porque você precisa urgentemente entender o porquê de estar se destruindo por quem não moveria um único dedo para te tirar do chão. Não existe nada mais importante do lado de fora, no mundo externo, do que a sua capacidade de, finalmente, parar de olhar para os outros e olhar para dentro de si. Seja profundamente honesto consigo mesmo nesse exato momento. Quantas vezes você já foi deitar com um corpo completamente tenso, os ombros travados pela ansiedade, remoendo um problema terrível que nem era seu? Quantas vezes você verbalizou um sim forçado e educado para alguém quando tudo que o seu corpo, a sua mente e a sua saúde mental gritavam por dentro era um não? Nós fomos moldados e ensinados desde os primeiros anos da nossa infância que ser uma pessoa genuinamente boa significa ser um mártir. Crescemos assistindo as histórias e ouvindo discursos de que o valor real de um ser humano está no tamanho do seu sacrifício, na capacidade heróica de aguentar o tranco sem dar um pio, na nobreza quase espiritual de se anular completamente para que os outros fiquem bem, confortáveis e seguros. Mas a grande verdade que ninguém tem a coragem de te dizer olhando nos seus olhos é que existe uma linha muito sutil, quase invisível a olho nu, entre a bondade legítima e a autoaniquilação pura. Quando você cruza essa fronteira perigosa, você não está se tornando um herói ou um santo. Você está apenas assinando um contrato de invisibilidade com o mundo, onde a sua única função reconhecida pelas pessoas é servir de degrau e amortecedor para o confronto alheio, enquanto a sua própria vida vai escorregando pelo ralo da negligência. Se olharmos friamente para a realidade nua e crua da sua vida cotidiana, podemos enxergar esse padrão destrutivo operando nos mínimos detalhes dos seus dias mais comuns. Pense na sua rotina padrão. Você abre os olhos de manhã, pega o celular da cabeceira e a primeira coisa que passa pela sua cabeça antes mesmo de respirar fundo e agradecer por mais um dia é checar se alguém precisa de você, ou se alguém mandou uma mensagem cobrando a sua atenção. No ambiente de trabalho ou nos seus estudos, você acabou se transformando voluntariamente naquela figura utilitária que os seus chefes, colegas e parceiros sabem que podem sobrecarregar sem medo de sofrer qualquer tipo de consequência ou rejeição. Eles sabem com uma certeza cirúrgica que você não vai reclamar, que você não vai impor barreiras e que você prefere engolir o cansaço a gerar um conflito. Com isso, você assume o relatório daquele colega encostado que vive dando desculpas esfarrapadas. Você entende o seu horário de trabalho sem receber um centavo a mais por isso. Você abre mão do seu precioso horário de almoço ou do seu momento de lazer para apagar incêndios que você não causou, criados pela incompetência ou pelo egoísmo dos outros. A grande questão psicológica por trás desse comportamento é o motivo de você fazer isso repetidamente. Lá no fundo da sua mente, em uma camada escura e protegida do seu inconsciente, o seu cérebro desenvolveu uma crença disfuncional de que seu único valor como ser humano está totalmente atrelado à sua utilidade. Você se convenceu de que se não estiver produzindo algo para alguém, se não estiver ajudando, consertando vidas quebradas ou salvando pessoas de suas próprias escolhas erradas, você simplesmente perde o direito de ser amado, validado ou respeitado. O psiquiatra Carl Jung explicava que todos nós criamos uma máscara social, uma fachada bem construída para conseguir interagir com o mundo exterior e sermos aceitos, algo que ele chamava academicamente de persona. Você já deve ter ouvido por aí, mas a sua persona atual, aquela que você apresenta para o mundo todos os dias, é a máscara do forte, do inabalável, daquele indivíduo resiliente que aguenta qualquer peso nas costas, que sempre tem uma palavra de sabedoria ou uma solução prática na ponta da língua e que aparentemente nunca precisa de ajuda, de dinheiro, de atenção ou de um ombro para chorar. O grande perigo oculto e devastador dessa dinâmica é que quando você usa essa máscara por tempo demais, as pessoas ao seu redor se acostumam tanto com a rigidez dela que passam a acreditar, de forma muito conveniente para elas, que aquela máscara é o seu rosto real. Elas esquecem completamente que por trás da armadura do resolvedor de problemas existe um ser humano comum, que também desaba, que também sente um medo paralisante, que sangra em silêncio, longe dos olhares públicos e que, mais do que qualquer outra coisa no mundo, precisa desesperadamente de colo, de reciprocidade e de cuidado.
Olhe atentamente para suas relações mais íntimas hoje, sejam elas familiares, amorosas ou de amizade de longa data. Você se transformou num pilar central invisível de sustentação de todas elas, não foi? Se dois amigos começam a brigar, você imediatamente corre para mediar a situação, gasta horas do seu dia, perde o seu sono tentando reconciliar pessoas adultas que deveriam saber se resolver sozinhas. Se alguém da sua família passa por uma crise financeira crônica por pura falta de responsabilidade ou precisa de um favor completamente absurdo que vai desorganizar a sua semana inteira, você move céus e terras, contrai dívidas que não são suas, se desdobra em 3 apenas para garantir o conforto delas. Você se tornou o porto seguro definitivo onde todo mundo ancora os próprios barcos quebrados e cheios de furos. Mas a pergunta mais dolorosa e devastadora, aquela que costuma ecoar e quebrar as nossas defesas no silêncio mais profundo da madrugada, é exatamente essa. Quem é seu porto seguro quando a sua própria tempestade desaba? Quando o seu barco que está afundando e você olha para o lado, o que você enxerga? Geralmente, o que você encontra é o vazio de um cardápio de desculpas porque as pessoas que você sempre salvou estão ocupadas demais, desfrutando das vidas confortáveis e estáveis que você mesmo garantiu para elas através do seu sacrifício pessoal. Para entender a profundidade desse aprisionamento mental, o filósofo Friedrich Nietzsche desenvolveu uma metáfora fantástica sobre a evolução e a emancipação do espírito humano que ele chamava de as 3 metamorfoses do espírito. Ele explicava que o primeiro estágio do desenvolvimento de uma mente humana é o estágio do camelo. O camelo é a representação máxima do animal de carga. Aquela criatura que se ajoelha voluntariamente diante da vida e diz: coloque o seu fardo mais pesado e esmagador sobre as minhas costas, porque eu aguento, eu sou forte, eu sou resistente. O camelo sente um orgulho secreto, quase doentio, em carregar pedras gigantescas, cruzando desertos áridos e hostis sem reclamar da sede ou calor, porque ele acredita que a sua nobreza, a sua identidade e a sua superioridade moral dependem única e exclusivamente do tamanho da carga que ele consegue suportar sem desabar na areia. Muitos de nós passamos nossa existência inteira, do nascimento até a velhice, trancados dentro dessa armadilha psicológica do camelo. Nós sentimos um orgulho velado e autodestrutivo em dizer para os amigos e conhecidos o quanto estamos terrivelmente cansados, o quanto a nossa rotina é massacrante, o quanto trabalhamos 12, 14 horas por dia, o quanto estamos sustentando e resolvendo os problemas financeiros e emocionais de parentes e terceiros. Tratamos a nossa própria exaustão crônica e a nossa falta de tempo para nós mesmos como se fossem medalhas de honra brilhando no peito, provas incontestáveis de que somos pessoas superiores. O que o Nietzsche nos avisa com um tom de extrema urgência e sabedoria é que se o camelo não encontrar forças internas para se metamorfosear em leão, ele inevitavelmente vai colapsar sobre o peso da carga alheia e morrer esquecido na areia escaldante do deserto. O leão é um animal que aprende o olhar nos olhos das obrigações impostas pelo mundo. Olha para o dragão dos valores tradicionais e diz uma única palavra libertadora: não. O leão destrói o conceito do você deve para abrir espaço para o nascimento do eu quero. Mas por que é uma tarefa tão assustadoramente difícil para você agir como um leão na sua vida prática? Porque você sente aquela queimação terrível, aquele frio desconfortável de culpa no fundo do estômago toda vez que tenta estabelecer um limite saudável para proteger a sua paz? A resposta para isso é simples e incômoda. Presta atenção. A culpa é a moeda padrão com qual as pessoas egoístas pagam pelo seu sacrifício diário. A culpa é a coleira invisível, mas extremamente resistente, que a sociedade e as pessoas ao seu redor colocam no seu pescoço para garantir de forma segura que você continue carregando o fardo delas sem esboçar reação. No exato momento em que você decide mudar a sua postura de camelo, no dia em que você resolve, por exemplo, não comparecer àquela reunião de família energeticamente desgastante porque o seu corpo está implorando por uma noite de descanso, ou quando você decide simplesmente ignorar ou responder no dia seguinte aquela mensagem de trabalho abusiva enviada fora do expediente. As engrenagens do sistema ao seu redor começam a chiar. As mesmas pessoas que sempre se beneficiaram de forma gratuita da sua total falta de limites e da sua incapacidade de dizer não, vão começar a apontar o dedo na sua direção. Elas vão usar a chantagem emocional, vão dizer que você está mudando, que você ficou frio, que você se tornou uma pessoa egoísta, que não se importa mais com os sentimentos da família ou dos amigos como fazia antigamente. E a grande verdade que você precisa abraçar é que elas
elas estão absolutamente certas na análise delas. Você mudou. Você finalmente está começando a acordar para o fato irrefutável de que a sua vida curta neste planeta não é um depósito público de lixo emocional, onde os outros podem descarregar as suas frustrações, os seus casamentos fracassados, as suas irresponsabilidades financeiras e os seus dramas infantis, enquanto você limpa toda a sujeira usando a moeda mais valiosa que você possui, o seu próprio tempo de vida. A deformidade invisível e a solidão do topo. Se lembrarmos da clássica história do Corcunda de Notre Dame, a deformidade dele era algo completamente invisível aos olhos. Uma condição física explícita que afastava as pessoas pelo medo, pelo preconceito ou pelo choque visual imediato. Mas a deformidade daqueles que carregam o mundo inteiro nas costas na vida real, das cidades modernas, é um fenômeno totalmente invisível aos olhos humanos, o que a torna um perigo infinitamente mais letal e silencioso. Essa deformidade psicológica e emocional se manifesta de forma subterrânea na sua mente, adotando a forma daquela ansiedade crônica e persistente que faz o seu peito apertar, tirando o seu ar sem qualquer motivo aparente, principalmente nas noites de domingo, quando a segunda-feira se aproxima. Ela aparece na sua mandíbula, que amanhece travada e dolorida pelo bruxismo noturno, no esgotamento mental profundo que nenhuma quantidade de horas de sono parece ser capaz de aliviar, e naquela sensação paranoica e constante de que se você ousar parar de correr por um único segundo, que seja para respirar, toda a estrutura da sua vida e das pessoas que dependem de você vai desabar como um castelo de cartas. O filósofo Arthur Schopenhauer defendia a tese de que a nossa existência humana oscila de forma constante e dolorosa como um pêndulo de relógio, movendo-se entre a dor de não ter aquilo que queremos e o tédio anestesiante de conseguir o que desejávamos. No entanto, para o indivíduo que foi capturado pelo complexo de salvador do mundo, o movimento desse pêndulo é muito mais perverso e violento. Ele oscila sem parar entre a exaustão absoluta de gastar as suas energias ajudando os outros e o pavor desesperador e paralisante de ser completamente esquecido, rejeitado e abandonado pelas pessoas que, se por acaso deixar de ser útil para elas, você passa os seus dias vivendo sob a sombra desse fantasma constante do medo. É um medo inconsciente e profundo de que se você parar de estender a mão para salvar os outros, se você parar de emprestar aquele dinheiro que vai te fazer falta, se você parar de passar horas no telefone ouvindo os desabafos repetitivos e intermináveis das mesmas pessoas que nunca, em nenhum momento, abrem espaço para perguntar como está o seu coração ou como foi o seu dia, elas simplesmente vão dar as costas e desaparecer de sua vida como se você nunca tivesse existido. No fim das contas, você acabou comprando a presença, a companhia e o falso afeto das pessoas ao seu redor, pagando um preço alto demais para qualquer ser humano suportar: a entrega da sua própria saúde mental, da sua paz de espírito e do seu próprio destino. O resultado inevitável de passar anos operando dentro dessa dinâmica de submissão disfarçada de bondade é o desenvolvimento da solidão mais profunda, fria e paradoxal que a psicologia moderna estuda: a solidão acompanhada. Você pode estar sentado em uma mesa de bar barulhenta cercada por dezenas de amigos rindo. Pode estar na sala de jantar da sua casa com toda a sua família biológica em um dia de festa. Mas ainda assim, se você olhar para dentro, vai se sentir um completo e isolado, absoluto estranho dentro da sua própria pele. Você se sente terrivelmente sozinho porque sabe na intimidade da sua consciência que as pessoas ali não conhecem quem você é de verdade. Elas conhecem e amam apenas o personagem de suporte que você interpreta para servi-las. Você sabe que se você deixar a sua máscara cair, se demonstrar uma fraqueza real e desabar no choro e confessar que está no seu limite físico e mental e que não tem mais forças para carregar o peso dos problemas de ninguém, aquelas pessoas não saberão o que fazer com você e muitas vezes se afastarão por puro incômodo. Elas se acostumaram a beber da sua água, a usar a sua força como combustível para as vidas delas, a sugar a sua estabilidade emocional para equilibrar as suas próprias bagunças. Elas simplesmente não possuem estrutura, maturidade ou interesse real para lidar com seu corpo vazio. Você permitiu ao longo dos anos que o mundo se transformasse em uma ferramenta útil, em um objeto utilitário de conveniência. E o mundo nunca para perguntar para uma engrenagem mecânica se ela está cansada de girar na mesma velocidade, se os seus dentes de ferro estão gastos ou se ela está precisando de graxa para não quebrar. O mundo apenas exige de forma fria que ela continue girando e funcionando perfeitamente até que ela quebre de forma definitiva e seja substituída por outra. É realmente esse destino final que você planejou e aceitou para o seu futuro? Ser lembrado pelas pessoas no seu dia do seu funeral apenas como alguém muito bonzinho que facilitou a vida de todo mundo e que nunca deu trabalho, enquanto a sua própria história pessoal, os seus sonhos reais e a sua individualidade passavam em branco através da janela da sua torre de isolamento e sacrifício?
Chegamos agora ao momento crucial, ao divisor de águas definitivo dessa longa jornada de reflexão. Compreender toda essa arquitetura filosófica, analisar as metáforas de Nietzsche e os conceitos de Jung ou o pessimismo realista de Schopenhauer não vai mudar um único milímetro da sua realidade prática se você simplesmente fechar o seu vídeo agora, desligar a tela do seu aparelho e continuar repetindo exatamente os mesmos padrões automáticos de comportamento amanhã de manhã quando o dia clarear. A grande questão prática que se impõe diante de você é: como é que se começa no mundo real a soltar esse fardo invisível e esmagador que está entortando a sua alma, desgastando a sua saúde e roubando sistematicamente a sua alegria de estar vivo? O primeiro passo fundamental e inegociável para sua libertação é internalizar e aceitar uma das regras mais antigas e básicas da psicologia comportamental humana. Você ensina as pessoas como elas devem tratar você. O mundo exterior e as pessoas que habitam nele vão tratar você exatamente da mesma forma que você se trata diante delas. Se você sempre diz sim para todos os abusos cotidianos, se você aceita todas as cargas de trabalho extras sem impor nenhuma resistência verbal, se você aceitar carregar os dramas de parentes sem colocar condições, você está de forma consciente ou inconsciente assinando embaixo de um contrato. Você está comunicando de forma clara para as pessoas ao seu redor que o seu tempo pessoal não tem nenhum valor, que a sua saúde física e mental é totalmente negociável por qualquer preço e que os seus sentimentos e as suas necessidades importam muito menos do que as vontades e os caprichos deles. Se você sempre opta por tolerar o desrespeito, a falta de consideração ou a ausência completa de reciprocidade apenas para evitar um desconforto imediato de uma conversa séria ou de um conflito necessário, você está afirmando para o outro que a paz superficial dele vale muito mais do que a sua dignidade pessoal e o seu amor próprio. Você precisa, com a máxima urgência para a sobrevivência da sua individualidade, aprender a suportar o desconforto psicológico inicial de pronunciar a palavra não. E eu não vou tentar dourar a pílula ou mentir para você aqui. Nas primeiras vezes que você fizer isso, vai doer de verdade. Vai ser uma experiência profundamente desconfortável e assustadora para quem passou a vida inteira sendo executor dos desejos alheios. O seu coração vai acelerar no peito, as suas mãos vão suar frio e aquela velha culpa condicionada vai tentar assumir o controle dos seus pensamentos no exato segundo que você olhar nos olhos de alguém ou digitar na tela de uma conversa a seguinte frase: eu adoraria poder te ajudar com esse seu problema, mas hoje eu simplesmente não posso porque preciso cuidar das minhas próprias coisas. A outra pessoa acostumada com sua eterna sobrevivência pode demonstrar chateação imediata, pode fazer um drama teatral, pode tentar fazer você se sentir a pior pessoa do mundo, pode se afastar de você ou fingir que você cometeu uma traição imperdoável contra uma amizade ou com a sua família. E o seu único papel, a sua única obrigação real diante dessa reação infantil do outro é um só: deixar que ela se afaste. Você precisa aprender de uma vez por todas que o afastamento voluntário das pessoas interesseiras, oportunistas e sanguessugas não representa uma perda ou um prejuízo na sua vida. Muito pelo contrário, esse afastamento é o primeiro grande indicador de que a sua saúde mental, os seus limites saudáveis e a sua autoestima estão finalmente sendo restauradas e funcionando como uma barreira de proteção. Olha para sua vida atual com todas as suas responsabilidades e cobranças como se ela fosse uma imensa e majestosa catedral antiga pegando fogo no meio da noite. Quando um incêndio dessa magnitude começa a se espalhar pelas madeiras do teto, você não tem tempo hábil, nem força física, nem recursos para tentar salvar as paredes de pedra, as estátuas de mármore ou mesmo os bancos pesados de madeira e as pinturas sacras do teto ao mesmo tempo. Se você for tomado pelo seu desespero e tentar carregar tudo isso para fora sozinho, a estrutura inteira do teto vai desabar sobre a sua cabeça e você vai morrer sufocado pela fumaça escura e pelo calor, sem salvar nada. Você precisa ter a frieza racional e a sabedoria instintiva de correr rapidamente pelos corredores em chamas e salvar a única coisa que realmente respira, que tem vida e que possui um valor inestimável ali dentro: você mesmo. O resto das coisas materiais e os problemas dos outros podem queimar e virar cinzas as pessoas adultas que lidem com as consequências das suas próprias escolhas. A partir de amanhã de manhã, no segundo em que você colocar os seus pés no chão para começar um novo dia, faça um pacto sagrado e inegociável com seu próprio espelho. Antes de esticar o seu braço para tentar resolver a vida de qualquer outra pessoa, antes de assumir para si um problema financeiro, profissional, emocional que não foi você quem plantou, pare um instante, respire fundo, acalme a sua mente e faça 4 perguntas essenciais para sua própria consciência. Eu já cuidei de mim mesmo no dia de hoje? Eu já me alimentei com a qualidade que meu corpo precisa para funcionar bem? Eu descansei o número de horas suficiente para manter a minha mente lúcida e equilibrada? Eu olhei para as minhas próprias feridas internas e para as minhas necessidades
necessidades emocionais antes de gastar o meu tempo tentando estancar o sangramento e choro alheio? Porque, como nós conversamos logo no início dessa jornada de redescoberta, não existe absolutamente nada mais importante do lado de fora do universo do que a sua capacidade interna de olhar para dentro de si, reconhecer os seus limites, acolher as suas fragilidades e se proteger contra a exploração do mundo. Você já passou tempo demais, talvez anos ou décadas da sua vida, exercendo de forma cansativa o papel ingrato de herói coadjuvante e invisível na história e no roteiro escrito pelos outros. Já passou da hora de assumir o controle da caneta, rasgar os papéis antigos e se tornar finalmente o protagonista real e consciente da sua própria biografia. Solte esse peso esmagador que nunca te pertenceu por direito. Os ombros humanos que insistem obsessivamente em carregar peso do mundo inteiro nas costas nunca e em nenhum momento da história terão espaço ou forças livres para abraçar e segurar a própria felicidade. Escolha sua salvação e a sua integridade em primeiro lugar, mesmo que isso signifique o desconforto temporário de deixar o mundo egoísta dos outros desmoronar um pouquinho, até que eles finalmente acordem e aprendam a caminhar usando as suas próprias pernas. Se você curtiu esse vídeo, cuide muito bem de você e da sua paz, e agora me dê uma força curtindo o canal e se inscrevendo, pois de segunda, quarta e sexta sempre tem vídeo novo aqui no canal, tentando fazer uma reflexão filosófica para sua cabeça nerd. Então até a próxima, mutantes da internet.